Beleza, vamos agora para o nosso bate-papo, né, para a nossa entrevista e o nosso bate-papo de hoje com os jovens que estiveram em terras longínquas dias atrás, né, mais precisamente na Europa, Portugal, França, Espanha, onde teve a conclusão do trajeto e foi o roteiro diz que o que levou a Santiago de Compostela de bicicleta, né? Seu Gilberto Fiorini e também Daniel Zanotelli para nos contar. Nós conversamos antes da viagem e agora falamos depois da viagem. O Daniel, vou começar por ti. O que muda na vida da pessoa que faz isso? O que ela... Eu acho que alguma coisa deve mudar, né? Bom dia, meu amigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Luiz Cláudio. Obrigado da abertura do espaço para nós estar vindo e comentar um pouquinho. Sem dúvida, agregou bastante, né? Eu comentei com o Gilberto, assim, que a gente viu muita coisa lá, né? Então, a cultura deles é totalmente diferente da nossa, o clima, os lugares, assim, muito bonitos. Nós vimos muita coisa legal lá que eu acho que vai ficar para nossa vida, assim, sabe? Bem bacana mesmo. Que legal. Gilberto, e para ti, eu sei que tu teve duas grandes emoções, né? Uma foi encontrar teu filho, né? Que tu encontrou lá na Europa mesmo. E a outra, depois a gente comenta que a passagem de um animal diferente, né? Mas para ti, o que dá para dizer que mudou nisso tudo? Durante esses dias que estivemos por lá, tivemos tempo para fazer muita reflexão, porque basicamente o que leva as pessoas a fazerem o caminho de Compostela, no caso o caminho francês, que é o maior, consequentemente mais difícil, é você parar para repensar algumas coisas que passam na tua vida, reforma íntima, reflexão sobre a tua existência mesmo. Então, nós tivemos essa oportunidade também, além de poder curtir toda a paisagem diferente que nós não estamos acostumados aqui na região sul do Brasil, né? Que lá é muito, muito diferente mesmo. Eu acho que foi quando nós conversávamos dias atrás, lá no Molim, estava batendo papo contigo, disse que só a época foi meio complicada por conta da temperatura, foi meio forte o frio por lá. O frio foi um dos obstáculos que nós enfrentamos, porque diariamente saímos para a nossa aventura às 7h30 da manhã e a temperatura estava até negativa em 3 graus. Logo chegávamos 26, 27 graus, mas mesmo com o sol, o frio era muito castigante. Isso foi um ponto a ser considerado. Bastante frio. Puxa vida. Daniel, algum ponto difícil na viagem, no trajeto, enfim, alguma dificuldade? Ou fora o frio deu para tirar de letra? Então, nós conversamos bastante sobre isso, que o principal foi as bagagens, né? O peso das malas, assim, é o que mais assustou, né? Porque o frio a gente já imaginava que nós iríamos pegar, né? Mas agora as malas a gente estava naquela ansiedade de chegar lá, organizar, a bike também era diferente, enfim. Mas sem dúvida nenhuma o peso foi o determinante, assim, sabe? Para tudo, sabe? Foi bem delicado. Nos primeiros dias a gente sentiu mais, né? Depois tu acaba meio que acostumando, diminui um pouco o ritmo e tu acostuma, mas sem dúvida o peso. Aqui nós temos um frio úmido, um frio chato. Como é que ela é úmido também? É semelhante ao frio daqui? Mais intenso lá? Como é que é? Eu, particularmente, achei bem mais intenso, né? Ele é seco, né? E como o Beto comentou, mesmo durante o dia que a temperatura era mais alta, o vento era muito frio. Então, literalmente, assim, durante o dia, se tu ficar na sombra, tu não ficava. Tinha que tentar achar o sol e ficar abrigado do vento, porque o vento era um vento muito gelado. Como é que foi a história, então, essa que foi inusitada, que passou um bicho estranho? Era o que é veado? Era um veado que passou? Um cervo, na verdade. Cervo? Eu não lembro agora o nome do animal, mas era um animal considerável, tamanho até diferente do que a gente está acostumado aqui. Na região aqui não se costuma ver veados, animal, né? Sim. Mas lá realmente chamou a atenção porque eu me deslocava pelo asfalto, chegando no local que nós iríamos dormir, e acostumado aqui com cachorros que costumeiramente nos atacam. Às vezes incomoda o ciclista, né? Incomodam bastante e preocupam. Eu pensei que fosse um cachorro. Chegando mais próximo, aquele animal atravessou na minha frente e fui ver, era um cervo, um veado.
de um peso estimado aí em torno de 50 até 60 quilos. Bicho grande, hein? Bastante chifres na cabeça, uma coisa diferente, me chamou a atenção e me deixou muito feliz por ter encontrado aquele animal no meu caminho também. E, bom, deu quantos dias a andança toda? Bom, acho 15, 16 entre ida e volta, né? No pedal, especificamente, quantos dias? 9 dias de pedal. Como é que foi a emoção do dia da chegada? Como é que é isso? O que dá para dizer que sente na hora que chega? Como é que foi isso, Daniel? Dá uma emoção grande, né? Uma sensação assim de dever cumprido e é imponente o local lá, né? Quando a gente chegou em Santiago, assim mesmo, nós pegamos bastante chuva, né? E no finalzinho do pedal, então deu uma calejada, tava frio, né? Mas aquela emoção de chegar, assim, ver a catedral lá e tudo aquilo. E o povo é muita gente, sabe? É um local muito frequentado e muita gente chegando. E tu começa a olhar e tu vê que cada um tem a sua dificuldade e o pessoal faceiro por chegar. É emocionante, assim, é emocionante. É uma sensação de dever cumprido. A gente sabe que são etapas, né? Então, tecnicamente, a gente sabe, vencemos essa etapa. Mas é gratificante, assim, chegar e ver o tão imponente que é, o tão reconhecido, como o Beto comentou mesmo, é muito peregrino, né? Então, é muito caminhante. Então, é um local, assim, muito histórico, assim, é bacana. O trajeto de bicicleta é o mesmo, basicamente, que os que fazem a pé, ou é um pouco diferente? Ele é um pouco diferente. Tem locais que a gente vai junto com eles, tem locais que a gente passa próximos e eles vão por alguma trilha e a gente vai por um caminho alternativo, porque não passa a bicicleta. Mas, paralelamente, a gente sempre está acompanhando eles, né? Então, em algum momento do dia, a gente ou está junto ou cruza por eles, né? Mas é um pouco diferente o caminho. Gilberto, nós recebemos muitas fotos lá de vocês, a gente foi publicando também aqui no site, aqui no WH3. E esse registro fotográfico tem disponível em algum lugar aí para o pessoal ver, que tinham fotos lindíssimas que foram tiradas lá, né? Imagina ao vivo lá no local, acho que mais emocionante ainda, mas as fotos muito bonitas. Tem disponibilizado em algum lugar aí, o pessoal pode ter acesso? Eu procurava diariamente fazer um relato do nosso dia, do que aconteceu durante o percurso programado para aquele período, e também enviava para a 103 algumas fotos, né, sobre aquele dia. As fotos não estão disponíveis, estão em arquivos pessoais meu e do Daniel. Caso alguém queira ter acesso, tem que me chamar no privado, no meu WhatsApp, tenta conseguir meu número. Mas elas são de uso pessoal nosso arquivo pessoal, e as paisagens compensam diferentes daqui, tudo que nós visualizamos, construções antigas, localidades rurais, acreditamos que com idades até milenares, porque da Idade Média, muita vegetação diferente, arquitetura diferenciada, ninhos de cegonha sobre as igrejas, sempre nas torres das igrejas. Isso nos proporcionou registros fotográficos muito, muito bacanas. A alimentação lá, como é que vocês fizeram? Como é que foi isso? E o ciclista tem que se alimentar bem também, né? E já que o Darcy não foi para fazer os pontos de parada. Verdade. A alimentação dá para dizer que foi boa, né? A cultura deles lá é muito frutos do mar, né? Então, bastante peixes, enfim. Mas a gente comia bem, não dá para dizer que não. Claro que nos primeiros dias a gente sentiu mais, né? Porque nós não tinha fome na hora certa, né? Pelo horário deles, né? Então a gente estava um pouquinho meio assim descompensado. Mas lá depois do quarto, quinto dia, a gente começou a se organizar melhor e a gente conseguia assim almoçar nos horários corretos, enfim, né? E a estrutura é boa lá do caminho, sabe? Tem muitas vilas que tem restaurantes, claro que numa proporção menor, né? Uma comida diferente, assim, mas tinha lanches e tudo, a gente conseguia se alimentar bem. Claro que se nós trazer para cá é diferente, né? Aqui para um pedal a gente comeria uma massa, alguma coisa, lá era um pouco diferente, né? Não tinha essa estrutura, assim, mas bem bacana, assim, não dá para dizer que passa fome. A gente, inclusive, fez alguns lanches em praças, né, Beto? E que a gente comprou alguma coisa na padaria, a gente via que tinha uns peregrinos compartilhando isso numas praças, a gente ia lá junto, enfim, para entrar naquele clima mesmo, né? E era muito bacana, os locais diferentes, como o Beto comentou, né? Inclusive nesse dia que a gente
fez um lanche aí numa praça, lá era perto de um rio, lá era tudo muito lindo, assim, muito bonito. Que bacana. É uma experiência única. Dá para pensar em refazer ou quem sabe se partir para alguma outra aventura agora? Nós não temos nada planejado por hora para uma cicloviagem, mas eu diria, eu não faria novamente porque já fui procurar um novo caminho, um novo horizonte. Mas para quem tem oportunidade, nós podemos dizer que é interessante, vale a pena você fazer esse trajeto, porque vai ter muitas e muitas surpresas. E muitas histórias para contar depois também, né? Sem dúvida, história para a vida, né? É verdade. Mas, gente, olha, parabéns aí pelo passeio, pela iniciativa de vocês irem a esse trajeto histórico, né? Histórico e de fé, né? Que se tem. Que o roteiro ele não é só na Espanha, né, Daniel? Ele começa na França, é isso? Esse caminho que a gente fez, que é o caminho francês, ele começa na França, em Saint-Jean, e daí ele já entra na Espanha, né? Logo depois faz uns 90 quilômetros, mais ou menos, até chegar na Espanha, e depois todo o pedal é dentro da Espanha. Total de quilometragem deu quanto? Deu 890? Quase 900 quilômetros. Dá, hein? Barbaridade. Gente, olha, obrigado, viu, pelos relatos, pelo material que veio aqui para a gente, que nós podemos compartilhar com os nossos ouvintes e internautas. E nas próximas, contem conosco também para a gente ficar a par, né? Já andaram aqui, já atravessaram o estado, né? 2 vezes. 2 vezes já. Agora, Santiago de Compostela de bicicleta. Tem que vir alguma outra coisa também mais ou menos nessa vibe, né? Como o Beto comentou, a gente ainda não programou nada ainda, mas até para reforçar na nossa viagem, o Beto comenta, deve lembrar disso, várias pessoas que a gente encontrou no caminho, que a gente conversou, já fez mais de uma vez, sabe? O pessoal já fez 1 vez, 2 vezes, já fez caminhos diferentes, então, como o Beto comentou, a gente sempre pensa em fazer algo, daqui a pouco uma coisa diferente e não voltar lá. Mas me intrigou isso, sabe? De escutar do pessoal que já fez várias vezes, até caminhando, né? Então, já é a 2ª vez que eu caminho todo o percurso, pensa, nossa, que, tipo, tem que ter um bom motivo, né? Tem que ter uma pegada, assim, legal. Obrigado, Gilberto, pela visita mais uma vez. Parabéns aí por toda essa trajetória. Obrigado, Luiz Cláudio, pela oportunidade de nos proporcionar esse momento de compartilhar com os ouvintes a nossa passeada por lá. E pedir para que o povo que esteja nos ouvindo, principalmente os motoristas, se puderem praticar um pouco daquilo que nós vimos lá, que é o respeito ao ciclista. Importantíssimo. Diminuir a velocidade, respeitar 1,5 metro de distância quando ultrapassa por um ciclista, que aqui no Brasil pouco se vê isso. É impressionante a quantidade de automóveis que circulam por lá, e todos eles, com frequência, respeitando o ciclista. Às vezes nem ultrapassam o ciclista, ficam aguardando uma oportunidade para que o ciclista faça um sinal para que ele possa seguir o seu caminho. Eles respeitam realmente os ciclistas. Que bacana. Daniel, obrigado pela visita e ficamos no aguardo de outras aventuras, então. Obrigado, Luiz. Obrigado a oportunidade novamente, e conta com a gente aí. Quando a gente programar alguma, nós comentamos com você aí. Beleza. Então tá, gente, batemos um papo aí com o Gilberto Fiorini, também com o Daniel Zanotelli, falando sobre o caminho de Santiago de Compostela, feito de bike por esta dupla. Que bacana. Intervalo aqui em nome do